Há uma nova religião emergente e ela é perigosa. A Bíblia fala de uma profecia no livro do Apocalipse. Este livro menciona uma religião que dominará nos últimos dias. Como essa religião dominará? E quem promoverá essa religião? Para encontrar essas respostas, assista a este vídeo até o fim. Esta religião é chamada a religião da Babilônia e ocorre no livro do Apocalipse. João escreveu o livro do Apocalipse, mas ele difere do seu evangelho e de suas 3 cartas. Isso ocorre porque o livro do Apocalipse foi dado de maneira única a João. Deus Pai o entregou a Jesus, que por sua vez o deu a um anjo. O anjo então passou-o a João, que o escreveu para que todas as igrejas soubessem como essa religião os afeta. Para entender como esta religião o afeta, assista a este vídeo até o fim. Nenhum outro livro na Bíblia surgiu de forma tão complexa. João escreveu o que viu e ouviu, e às vezes o que ele viu era tão extraordinário que o anjo teve que lembrá-lo 11 vezes para anotar tudo durante suas visões. João foi levado ao céu, onde ouviu diversas vozes e um coro cantando, e ele tinha que se certificar de escrever todas essas coisas. O Apocalipse é um livro incrível com um tema claro: o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Este evento é previsto 318 vezes na Bíblia, tornando-o a predição mais frequentemente mencionada. O livro do Apocalipse abrange os eventos que ocorrem antes, durante e após o retorno do Senhor Jesus. Os líderes se embriagam com a mulher estranha no livro do Apocalipse, a entidade maligna da Babilônia. Um anjo convida João a testemunhar o julgamento desta mulher maligna. Apocalipse 17, versículos 1 e 2. Então um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, veio e falou comigo, dizendo: venha aqui, eu mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram atos de imoralidade sexual. E aqueles que vivem na terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade sexual. Desde o início, seu julgamento é inquestionável. Nunca houve dúvida quanto ao destino e fracasso final da Babilônia. A Babilônia surgiu como um sistema religioso muito antes do cristianismo, mas, em imitação satânica, antecipou a vinda do verdadeiro Messias. Lemos: quem se senta sobre muitas águas. A Babilônia está situada sobre muitas águas, o que significa seu domínio sobre várias nações. Seu caráter é tal que pode ser compreendido em nível global, tornando-a uma figura internacional. A religião babilônica tem um efeito hipnotizante tanto em pessoas quanto em governantes. Karl Marx certa vez afirmou que a religião é o ópio das massas, e em certo sentido ele estava certo. Religião vazia, que não tem nenhum significado real, pode ser tão viciante quanto uma droga. Lemos: embriagado com o vinho de sua fornicação. Ao longo de toda a Bíblia, o conceito de fornicação é frequentemente fortemente associado a atos de idolatria. É possível que esse sistema religioso pareça atraente espiritualmente, embora não necessariamente moral. A ideia em torno da Babilônia, a cidade da Babilônia, é mencionada na Bíblia 287 vezes e é a segunda cidade mais mencionada depois de Jerusalém. A cidade estava localizada às margens do rio Eufrates e era considerada o berço da civilização que expressava hostilidade organizada a Deus, conforme Gênesis 11, versículos 1. Pouco depois do dilúvio, mais tarde, a Babilônia se tornou a capital do império e conquistou impiedosamente Judá durante esse tempo. Judá estava sob seu controle. Para o povo de Deus, a Babilônia representava todo o mal, era a encarnação de crueldade, luxúria e ganância, e era considerada a inimiga do povo de Deus. Aqueles que estão familiarizados com o Antigo Testamento estarão cientes de que a palavra Babilônia está ligada a formas organizadas de culto e blasfêmia, bem como a opressão do povo de Deus. O conceito de Babilônia existe há muito tempo, antes dos eventos descritos em Apocalipse 17 e 18 ou do reinado do Anticristo.
Babilônia representa o sistema mundial e tem estado presente ao longo da história desde a época de João, quando Roma a representava até os dias atuais. No entanto, durante o reinado do Anticristo, a Babilônia e seus aspectos religiosos e comerciais exercerão uma influência sem precedentes sobre o mundo. A Babilônia religiosa é descrita como parte 1. Qual é a religião emergente? Esta Babilônia tem origem no livro do Apocalipse. Esta representação representa uma figura descrita como Babilônia, a Grande, que representa uma entidade poderosa e corrupta que desvia as pessoas de Deus por meio de práticas enganosas. O termo Babilônia tem implicações bíblicas significativas. Na Bíblia, ele representa infidelidade religiosa e corrupção. Para entender a plena significância deste termo, devemos mergulhar tanto no texto bíblico quanto nos eventos históricos relacionados à Babilônia. Este termo é usado para representar um sistema de religião falsa que atrai as pessoas para longe do verdadeiro culto a Deus. Ele incorpora adultério espiritual e decadência moral. Aqui, a Babilônia é retratada como uma prostituta que se envolve em relações ilícitas com os reis da terra, destacando a corrupção e o declínio moral de sociedades que estão enredadas em religiões falsas. Babilônia, como o sistema mundial, sempre esteve presente desde a época de João, quando Roma a exemplificava, até o dia atual e ao longo da história. No entanto, durante o reinado do Anticristo, a Babilônia, em suas formas religiosa e comercial, exercerá uma influência sobre o mundo que nunca foi vista antes. A Babilônia religiosa é descrita no Apocalipse 17, versículos 3 a 6. Então ele me levou no espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, e ao vê-la, maravilhei-me com grande admiração. Lemos: ele me levou no espírito ao deserto. João é levado ao deserto. A natureza árida do deserto faz um pano de fundo adequado para uma visão de julgamento. Lemos: sentada sobre uma besta escarlate. Esta besta, que tem sido retratada no Apocalipse 13, versículo 1, como tendo 7 cabeças e 10 chifres, é simbólica do anticristo e do governo que ele estabelecerá. A prostituta cavalga a mesma besta mencionada no versículo Apocalipse 13, versículo 1. Então eu estava sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O anticristo, o primeiro das bestas, é uma monstruosidade que tem 10 chifres e 7 cabeças, e um dragão lhe concede poder e autoridade. Uma das cabeças é mortalmente ferida, mas é curada. A besta profere blasfêmias contra Deus e oprime agressivamente o povo de Deus, onde quer que sejam encontrados na terra. Ela não apenas governa o mundo, mas também recebe a adoração de seus habitantes. A primeira besta é uma imagem simbólica do anticristo e o dragão é Satanás. Note que anti em grego significa em vez de e não contra, significando um substituto em vez de um concorrente. O homem da iniquidade, suas características são semelhantes às de outras bestas temíveis, como leopardos, ursos e leões. Ele parece ser de uma federação de governantes políticos que capturaram a atenção do mundo por meio de uma recuperação surpreendente de uma ferida mortal, provavelmente em uma tentativa de assassinato. O número 666 é o nome codificado do ditador. A mulher está vestida com emblemas de governança, escarlate, e emblemas de riqueza, púrpura, ouro e pedras preciosas.
Apesar disso, ela se envolve em idolatria, abominações, bem como impureza, a imundícia de seu adultério. No meio deste cenário luxuoso, ela estava vestida de púrpura e escarlate. Os corantes necessários para fabricar tecidos nas cores púrpura e escarlate eram difíceis de obter e caros. Essas cores estavam associadas ao esplendor e magnificência. Mistério, Babilônia, a Grande. Este título não se refere à cidade física de Babilônia, mas sim à representação secreta e espiritual de Babilônia, que é a origem de todas as formas de adultério espiritual e idolatria. Esta prostituta deve abranger mais território do que um único departamento de uma organização religiosa. Ela é a personificação do próprio movimento de Satanás, que pode ser descrito como a religião da ordem global. Nosso mundo está pronto para ser seduzido pela prostituta, porque é construído sobre a noção forte de que não importa no que você acredita, desde que acredite em algo. Lemos, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. A mulher não apenas persegue, mas também se deleita com o fato de estar perseguindo os piedosos, muito como uma pessoa embriagada se deleita com o álcool. É imperativo que não percamos de vista o fato de que algumas das mais hediondas atrocidades cometidas contra cristãos genuínos foram cometidas em nome da Igreja, entre os anos de 1555 e 1558, sob o reinado da Rainha Maria, também conhecida como Maria Sangrenta. Na Inglaterra, cerca de 288 cristãos que defendiam a verdade da religião cristã foram executados, sendo queimados na fogueira. Apocalipse 17, versículos 12 a 15. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que recebem autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. São de um só pensamento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. E ele me disse: as águas que viste onde a prostituta está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Isto provavelmente alude a uma confederação de 10 nações. Seja qual for a sua identidade exata, suas ações são evidentes. Esta estranha figura governa sobre todos os povos, multidões, nações e línguas do mundo. Isso demonstra que o impacto da prostituta pode ser sentido em todo o mundo como resultado de sua relação com a besta. Isso será uma verdadeira religião mundial. O significado da prostituta está centrado em sua conexão com a besta, ou seja, como ela está completamente entrelaçada com a besta e o governo que ele lidera. A grande prostituta é julgada. Os aliados do anticristo se voltarão contra a grande prostituta. Apocalipse 17, versículo 16. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta, e a deixarão desolada e nua, comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo. Lemos, estes odiarão a prostituta, a deixarão desolada e nua, comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo. No final, o anticristo não tolerará qualquer forma de adoração além daquela dirigida a ele mesmo, o filho da perdição, que se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado, a ponto de se assentar no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. Apocalipse 17, versículo 7. Porque Deus colocou em seus corações executar o propósito dele, de terem um só pensamento e de darem o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Lemos, Deus colocou em seus corações. O julgamento que foi enviado contra a Babilônia religiosa foi ordenado por Deus. Às vezes, Deus usará um grupo perverso, neste caso, os 10 reis, como um instrumento de seu julgamento contra outro grupo perverso, neste caso, a Babilônia religiosa.
Isso acontece com frequência na Bíblia. O apoio político que esses 10 governantes fornecerão ao anticristo será ordenado por Deus. O mundo receberá exatamente o que pede, que é religião sem Deus e governo sem Deus. Apocalipse 17, versículo 8. E a mulher que viste é aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. Disse que Roma é a grande prostituta nesta metáfora. Lemos a grande cidade. Nos dias de João, não havia espaço para debate sobre qual cidade governava sobre os governantes do planeta. Durante aquela era, Roma servia como o ponto focal político, econômico e religioso de todo o mundo. Mas Babilônia, no sentido da ordem global, sempre foi essa grande metrópole que governa sobre os governantes do globo. Isso tem sido o caso desde o início dos tempos. Para os cristãos, a pergunta que precisa ser feita é: ela reina sobre mim ou sou residente de uma cidade maior? Mas Babilônia está condenada. Ela e eles cairão. Seus dias estão contados. A maneira incrível pela qual isso é realizado é absolutamente plausível no ambiente de hoje. Políticos ambiciosos, ávidos por poder, ressentem-se deste poder financeiro. Eles estão até preparados para provocar um desastre econômico se isso lhes permitir assumir o controle. Os reis estarão com ciúmes da mulher que os cavalga e resolverão destruí-la. A cidade será consumida em chamas. Será o pior desastre econômico da história mundial. Muitas pessoas chorarão e lamentarão sobre as ruínas. O desastre terá sido causado por Deus, não por qualquer ação física. Ele terá incutido em seus corações o desejo de cumprir sua missão. Ele os terá persuadido a se unirem à besta para combater a cidade. O anticristo terá autoridade política e o falso profeta, controle religioso. Os reis agora lhes oferecerão controle econômico em troca de poderes delegados para si mesmos, mas a posse de tais privilégios será extremamente curta, apenas 1 hora. A queda de Babilônia é tão certa que é retratada em Apocalipse como se já tivesse ocorrido. Isso é algo de que os cristãos podem ter certeza. No entanto, há razões práticas para informá-los. Qual é a conexão entre o povo de Deus e essa Babilônia final? Existem 3 regras a seguir. Primeiro, haverá muitos mártires na cidade, a qual está embriagada com o sangue dos santos, o sangue daqueles que testemunharam Jesus. Esta última frase indica novamente a presença de cristãos e ocorre por toda a Apocalipse em uma cidade devotada à imoralidade. Pessoas piedosas não têm lugar, pois uma consciência é algo que a comunidade não deseja. Segundo, os cristãos são instruídos a sair dela, meu povo, para que vocês não compartilhem de seus pecados e para que não recebam nenhuma de suas pragas, pois os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. Apocalipse 18, versículos 4 e 5. E ouvi outra voz do céu dizendo: saia dela, meu povo, para que você não compartilhe de seus pecados e para que você não receba de suas pragas, pois os pecados dela alcançaram o céu e Deus se lembrou de suas iniquidades. Esta religião emergente atrai aqueles que buscam um caminho espiritual mais universal e unificado, enfatiza as semelhanças entre diferentes crenças e promove a ideia de uma religião global que pode unir as pessoas. No entanto, essa abordagem também levanta preocupações sobre a diluição dos valores religiosos tradicionais e o potencial para confusão espiritual, infidelidade espiritual e corrupção. A Bíblia adverte contra os perigos da infidelidade espiritual e corrupção. A descrição da Babilônia serve como um poderoso lembrete das consequências de se desviar da verdadeira adoração. Na Bíblia, Babilônia representa uma sociedade que se afastou de Deus. Este verso revela a influência disseminada da religião falsa e seu impacto sobre nações e sociedades. Esta Babilônia é uma representação de como idolatria e imoralidade podem permear todos os aspectos da vida, levando à decadência espiritual e moral.
Como crentes, somos chamados ao discernimento e devoção, mantendo-nos fiéis aos ensinamentos da Bíblia e resistindo ao encanto das religiões falsas. Fazendo isso, podemos manter a pureza de nossa fé e evitar a decadência moral e espiritual representada por Babilônia. Por que Babilônia é perigosa de uma perspectiva bíblica? A religião emergente é considerada perigosa porque pode levar os crentes para longe da verdade do Evangelho. A promoção de crenças individuais e uma mistura de doutrinas pode criar confusão espiritual, tornando difícil para os indivíduos discernir os verdadeiros ensinamentos do cristianismo. O apóstolo Paulo advertiu sobre ser desviado por ensinamentos falsos em Gálatas 1, versículos 6 e 7 da Bíblia Amplificada. Estou surpreso e extremamente irritado que vocês estejam se desviando tão rapidamente e desertando aquele que os chamou pela graça de Cristo para um evangelho diferente, até contrário, o qual realmente não é outro evangelho. Mas há obviamente algumas pessoas disfarçadas de professores que estão perturbando e confundindo vocês com um ensino enganoso e contrário e querem distorcer o evangelho de Cristo, transformando-o em algo que definitivamente não é. Este trecho destaca o perigo de ser influenciado por ensinamentos que se desviam do verdadeiro evangelho e encoraja práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos sobre santidade e adoração. A natureza sincrética da religião emergente pode introduzir práticas que não estão alinhadas com os ensinamentos bíblicos sobre santidade e adoração adequada. A Bíblia convoca os fiéis a se distinguirem e a adorarem a Deus em espírito e verdade. Deus é espírito, a fonte da vida, embora invisível à humanidade, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. João 24 da Bíblia Amplificada. Introduzir rituais e práticas de outras religiões pode levar a danos espirituais, pois podem conflitar com os princípios de santidade e verdadeira adoração que a Bíblia enfatiza. A religião emergente, com seu ênfase no relativismo, experiências espirituais pessoais e a incorporação de rituais religiosos diversos, apresenta uma partida significativa dos ensinamentos bíblicos tradicionais. Sua defesa da unidade global e paz muitas vezes vem às custas da verdade doutrinária, levando a uma abordagem pluralista que mina as doutrinas cristãs centrais. De uma perspectiva bíblica, a religião emergente é considerada perigosa porque pode levar os crentes para longe da verdade do Evangelho e incentivar práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos sobre santidade e adoração. A Bíblia adverte contra ser desviado por ensinamentos falsos e enfatiza a importância de permanecer fiel ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Como crentes, é crucial discernir os ensinamentos que seguimos e garantir que eles estejam alinhados com a palavra de Deus. Mantendo-nos firmes na verdade da Bíblia e rejeitando práticas que conflitam com seus ensinamentos, podemos manter nossa fidelidade a Deus e preservar a pureza de nossa adoração. Em um mundo onde novos movimentos religiosos continuam a emergir, devemos nos apegar firmemente à verdade do Evangelho e permanecer vigilantes contra ensinamentos que procuram nos desviar. Fazendo isso, podemos proteger nossa fé e continuar a crescer em nosso relacionamento com Deus, baseados na verdade imutável de Sua palavra. As profecias e advertências na Bíblia abordam o surgimento de religiões falsas e a queda de sistemas corruptos como Babilônia. Essas profecias destacam os perigos de se desviar dos verdadeiros ensinamentos e enfatizam a importância de se apegar à sã doutrina. Compreendendo essas profecias e advertências bíblicas, podemos navegar melhor pela paisagem espiritual de hoje, pois virá o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina e instrução
precisa que as desafia com a verdade de Deus, mas querendo ter seus ouvidos agradados com algo prazeroso, acumularão para si muitos mestres, um após o outro, escolhidos para satisfazer seus próprios desejos e para apoiar os erros que mantêm, e desviarão seus ouvidos da verdade, vaguearão em mitos e ficções feitas pelo homem e aceitarão o inaceitável, conforme 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4. Este trecho prediz um tempo em que as pessoas rejeitarão os verdadeiros ensinamentos e procurarão doutrinas que atendam aos seus próprios desejos, preferindo ouvir mensagens agradáveis em vez da verdade desafiadora da palavra de Deus. Este afastamento da sã doutrina em favor de mitos e falsos ensinamentos é um claro sinal do surgimento de religiões falsas. A ascensão da nova religião, com seu ênfase no relativismo e experiências espirituais pessoais, pode ser vista como um cumprimento dessas profecias bíblicas. A incorporação pela religião emergente de rituais religiosos diversos e sua marginalização da verdade doutrinária estão alinhadas com as previsões de pessoas se afastando da sã doutrina. Esta nova fé, que muitas vezes prioriza preferências individuais sobre os ensinamentos bíblicos, reflete exatamente os comportamentos advertidos em 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4. A mistura de partes de diferentes religiões em uma fé misturada que foca na unidade global e paz, em vez de crenças estritas, corresponde aos avisos sobre a propagação de ensinamentos falsos. Nesse contexto, a religião emergente pode ser vista como parte da tendência mais ampla de engano espiritual e erosão da verdade absoluta que a Bíblia antecipa. O profeta Jeremias fornece um aviso severo sobre falsos profetas que desviam as pessoas com suas próprias ideias, dizendo: "Assim diz o Senhor dos Exércitos, não escutem as palavras dos falsos profetas que profetizam para vocês. Eles ensinam coisas sem valor e estão levando vocês à futilidade. Eles falam uma visão de sua própria mente e imaginação, e não a verdade da boca do Senhor." Jeremias 23, versículo 16. Este verso adverte contra ouvir profetas que apresentam suas próprias visões como revelação divina. Esses falsos profetas oferecem ensinamentos que são, em última análise, sem valor e levam as pessoas para longe das verdadeiras palavras de Deus. Este aviso é especialmente relevante no contexto da religião emergente, que muitas vezes incorpora ideias e filosofias humanas em sua estrutura espiritual. O apóstolo Pedro também alerta sobre os perigos dos falsos mestres. Mas naqueles dias surgiram falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos mestres entre vocês, que sutilmente introduzirão heresias destrutivas, até negando o mestre que os comprou, trazendo rápida destruição sobre si mesmos. 2 Pedro 2, versículo 1. Este aviso destaca a presença de falsos mestres que introduzirão doutrinas prejudiciais ao ponto de negarem Cristo. Essas heresias destrutivas afastam os fiéis da verdade e provocam a ruína espiritual. A tendência da religião emergente de misturar diversas crenças e minimizar as doutrinas cristãs pode ser vista como parte desta perigosa tendência. Por que esses avisos importam hoje? As profecias e advertências encontradas na Bíblia não são apenas preocupações históricas ou teóricas. Elas são altamente relevantes para os desafios espirituais que enfrentamos hoje. Ao entender essas profecias e atender aos avisos bíblicos, podemos melhor nos proteger contra o engano espiritual que ameaça afastar os fiéis da verdade. Permanecer fiel à sã doutrina diante desses avisos é crucial para os fiéis permanecerem fiéis à sã doutrina e aos ensinamentos da Bíblia. O apóstolo Paulo, em suas cartas, enfatiza repetidamente a importância de se apegar à verdade e não ser influenciado por falsos ensinamentos.
Se alguém ensina uma doutrina diferente e não concorda com as palavras sadias de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina e ensino que estão em acordo com Deus, piedade, integridade pessoal, comportamento íntegro, ele é presunçoso e lamentavelmente ignorante, não entendendo nada. Ele tem um interesse mórbido em questões controversas e disputas sobre palavras que resultam em inveja, brigas, abuso verbal, suspeitas malignas e atrito contínuo entre homens que estão corrompidos na mente e privados da verdade, que pensam que a piedade é uma fonte de lucro, um negócio lucrativo de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. 1 Timóteo 6, versículos 3 a 5, Bíblia Amplificada. Este trecho enfatiza a necessidade de aderir aos ensinamentos de Jesus Cristo e evitar aqueles que promovem doutrinas diferentes por razões egoístas ou equivocadas. Exige um compromisso com a integridade pessoal e comportamento íntegro, fundamentado nas palavras sadias do Senhor. As profecias bíblicas sobre o surgimento de falsas religiões e a queda de sistemas corruptos como Babilônia servem como poderosos lembretes dos desafios espirituais que enfrentamos. A religião emergente, com seu ênfase em relativismo, experiências espirituais pessoais e sincretismo, pode ser vista como cumprindo essas profecias. Representa um desvio significativo da sã doutrina, promovendo ensinamentos que atendem a desejos pessoais em vez da verdade da palavra de Deus. Os avisos de profetas como Jeremias e Pedro destacam os perigos de seguir falsos ensinamentos e enfatizam a necessidade de vigilância e dependência dos ensinamentos bíblicos verdadeiros. Como fiéis, é essencial permanecer ancorado na Bíblia, discernindo a verdade da falsidade e apegando-se à sã doutrina que leva à piedade e integridade espiritual. Ao entender e aplicar essas profecias e avisos, podemos navegar pela complexa paisagem espiritual de hoje, permanecendo fiéis à nossa fé e evitando as armadilhas das falsas religiões. É importante ser vigilante e firme em nosso compromisso com a verdade da palavra de Deus, garantindo que permaneçamos fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo diante do surgimento de doutrinas enganosas e prejudiciais. Impacto na sociedade moderna. A religião emergente, com seu ênfase no relativismo moral e abordagem flexível à espiritualidade, está tendo um impacto significativo na cultura e sociedade contemporâneas. Este novo movimento religioso incentiva a aceitação de verdades subjetivas e experiências espirituais individuais, em detrimento de doutrinas fixas. Várias profecias bíblicas preveem o surgimento de falsas religiões e a queda de sistemas corruptos como Babilônia. Apocalipse 18, versículo 2 e 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, destacam os perigos de se afastar da sã doutrina e abraçar ensinamentos que atendem a desejos pessoais. Avisos de profetas como Jeremias e Pedro alertam contra falsos profetas e mestres que introduzem heresias destrutivas, levando os fiéis para longe do Evangelho. A Bíblia nos diz para sermos vigilantes, para testar todos os ensinamentos contra a palavra de Deus e para nos apegarmos firmemente à verdade. Essa religião emergente, com seu sedutor apelo e promessas de unidade, pode facilmente desviar os fiéis, se não estiverem solidamente fundamentados nas Escrituras. Portanto, é crucial que os cristãos estejam cientes dessas influências e as abordem com sabedoria e clareza bíblicas. Diante desses desafios, é importante estudar diligentemente as Escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo para discernir a verdade do erro. A Bíblia é nossa fonte suprema de verdade e sabedoria, fornecendo a base que precisamos para navegar as complexidades do panorama espiritual atual. Toda a Escritura é inspirada por Deus, dada por inspiração divina e é útil para instrução, para convicção de pecado, para correção de erro e restauração à obediência, para treinamento em justiça.
aprendendo a viver em conformidade com a vontade de Deus, tanto publicamente quanto privadamente, comportando-se honrosamente com integridade pessoal e coragem moral, para que o homem de Deus seja completo e proficiente, bem equipado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Bíblia Amplificada. Este trecho nos lembra da importância das Escrituras em nos equipar para toda boa obra e nos ajudar a viver em conformidade com a vontade de Deus. Ao imergirmos na Bíblia, podemos ganhar a sabedoria e o discernimento necessários para enfrentar os desafios espirituais impostos pela religião emergente. Se algum de vocês carece de sabedoria para orientá-lo em uma decisão ou circunstância, deve pedir a nosso Deus benevolente, que dá a todos generosamente e sem repreender ou culpar, e lhe será concedido. Tiago 1:5, Bíblia Amplificada. Deus promete prover sabedoria àqueles que a buscam. Portanto, em nossa busca por verdade e compreensão, vamos continuamente buscar a orientação de Deus através da oração e do estudo de Sua palavra. Ao fazermos isso, podemos permanecer firmes em nossa fé e protegidos contra as decepções dos falsos ensinamentos. Portanto, entender as características, profecias e impacto da religião emergente é crucial para que os fiéis permaneçam enraizados na verdade bíblica. Vamos nos comprometer a estudar a Bíblia diligentemente, buscar a orientação do Espírito Santo e manter firme nossa fé, para que possamos discernir a verdade do erro e navegar com fidelidade os desafios espirituais de nosso tempo. Oremos. Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje com corações humildes, buscando Tua sabedoria e orientação nestes tempos desafiadores. Estamos cientes da nova religião emergente que está se espalhando pelo mundo, uma que mistura elementos de várias crenças e promove uma abordagem relativista da verdade. Este movimento, simbolizado pela Babilônia, representa uma ameaça significativa às bases de nossa fé cristã e às verdades absolutas encontradas em Tua palavra. Pai Celestial, agradecemos pela verdade de Tua palavra e pelo dom do discernimento. Somos gratos pela firme fundação de nossa fé, construída sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Diante dos desafios impostos por esta religião emergente, oramos por Tua orientação, Tua proteção e Tua sabedoria. Ajuda-nos a permanecer firmes e fiéis, sempre buscando honrar-Te em tudo que fazemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição, para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.